Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, ao longo de todo o mês de junho, esse mês em que nós estamos falando sobre família. Na mais abrangência área, né, que possa existir, na mais abrangência que possa existir dentro do tema família, desde relacionamento, marido e mulher, pai e filho, até mesmo com os familiares, né, tios, tias, na educação dos filhos, nas finanças. E nós vamos falar sobre família hoje também. Falei hoje pela manhã a respeito da casa dividida. E, querido, um resumo do que nós falamos pela manhã. A casa dividida não prospera. Se você quer ter a sua vida ou a sua família destruída, viva dividido com o teu cônjuge. E você vai ver escapando pelos seus dedos, ainda que você tenha todo o desejo do mundo de dar certo. Se vocês não falarem uma mesma coisa, se vocês não pensarem a mesma coisa, vocês vão ruir. Não sou eu que digo isso, é a palavra. É por isso que nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. Porque é ela que vai nos ensinar a ser o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor filha. Amém? Glória a Deus. Mais do que isso, assista ao culto de hoje de manhã. Nós falamos em outras ocasiões sobre esse tema também, então você tem aí algumas ministrações para ser edificado a respeito do assunto. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo, por favor, Efésios capítulo 2. Eu vou ler na versão NVI. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós iremos ler do 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Vamos ler na versão NVI. Vamos lá? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode repetir isso comigo? Membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Querido, o apóstolo Paulo escreveu carta às igrejas e quantos conselhos preciosos e maravilhosos ele trouxe a nós. Amém? Se você tem dúvida o que ler, como ler a Bíblia, eu quero te encorajar, leia o Novo Testamento. Amém? Pastor, mas eu vou destacar o Velho Testamento da Bíblia. Não é isso. Mas entenda, leia as cartas que são para nós. Depois que você entender o que foi escrito a nós como igreja, você pode querer passear e ver o que o Velho Testamento anunciava. Eu gosto de uma história de um homem que foi um missionário, que foi passar férias em um país que era proibido pregar o evangelho. E o pessoal diz que missionário tem essa cabeça mesmo, né? Ele quis passar férias num país que era proibido pregar o evangelho. E então ele vai lá e ele consegue levar muito escondido um Velho Testamento. E ele leva esse Velho Testamento até aquele lugar e ele percebe em um determinado dia, já muito perto dele ir embora, ele consegue uma brecha com uma senhora, e ele então consegue falar de Jesus para ela, consegue falar do Evangelho, de Deus para ela. E ele já perto de ir embora, não tinha muito o que fazer, ele sentiu confiança e entregou o Velho Testamento para aquela mulher e foi embora. Era um lugar proibido, se aquela mulher fosse pega com aquele Velho Testamento, com aquela Bíblia, ela poderia ser presa e sofrer os danos. Mas anos depois ele volta até aquele lugar e ele consegue encontrar aquela mulher. Então ele conversando com ela, né, de maneira muito discreta, ele pergunta, e aí, a senhora leu o livro? E ela com brilho nos olhos diz, eu li, reli, e eu preciso da segunda parte. E ele diz, por quê? Porque tudo que eu li nesse livro que você me deixou, anuncia alguém que é extremamente aguardado. Anuncia alguém que é esperado, e eu preciso da outra parte, porque essa pessoa deve ter vindo. Amém? Então, querido, o Velho Testamento é o anúncio do que Jesus faria. Jesus revela o caráter do Pai a nós. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Amém? Deus não está falando comigo. Abra a tua Bíblia então, meu amigo.
Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Amém? Não, é porque eu quero um profeta, eu quero que alguém venha, coloque o dedo na minha cara e diga, eis que te digo, eu então faço isso essa noite. Leia a sua Bíblia. Não, pastor, tinha que ter um teclado. Espera aí, que eu mesmo vou fazer o fundo com a outra mão. Eu não quero ridicularizar o ofício do profeta, muito pelo contrário, eu acredito, essa igreja acredita no chamado dos 5 dons ministeriais. Amém? Nós temos no nosso meio pessoas com esses chamados e nós usufruímos disso. Amém? Mas eu e você não podemos apoiar a nossa vida no que um homem vai nos dizer, quando a Bíblia já nos disse tudo o que precisava ser dito. Amém? A Bíblia diz, ela mesma diz, que tudo que for dito fora dela seja anátema. Não acredite, é mentira. O que quiserem acrescentar à palavra de Deus, rejeite. Ela não precisa de acréscimo nenhum. Amém? Agora, querido, essa mesma palavra que nós estamos falando da veracidade dela, da verdade que ela é a nós, está dizendo que eu e você somos membros de uma família. Nós somos membros da família de Deus. Eu não sei como, eu acho maravilhosa essa música, ou a maneira como ela foi escrita e traduzida, porque nós poderíamos cantar assim: eu não sou mais escravo do medo, eu agora sou livre. Você poderia cantar isso, concorda comigo? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou livre. Nem deu muito certo, né? Eu sou livre. Você poderia dizer, eu sou livre, eu não tenho mais medo, eu sou livre. Mas isso ficaria talvez um pouco vago. Porque quem me libertou? Quem me fez livre? Ao contrário, você canta, eu não sou mais escravo do medo, e a resposta para alguém que até agora era escravo do medo é, eu sou filho de Deus. Pastor, era melhor que eu tivesse coragem para enfrentar o medo, era melhor que eu cantasse que agora eu sou forte, que agora eu sou corajoso, que agora eu sou demais, eu sou maior que o meu medo. Tudo isso um dia poderia cair em descrédito. Poderia ser que um dia você acordasse não se sentindo tão forte assim, não se sentindo tão corajoso assim, mas tudo que você não pode é acordar um dia não se sentindo tão filho assim. A primeira coisa que o diabo foi questionar Jesus após o batismo dele foi, se você é mesmo filho, transforma essa pedra em pão. Jesus não precisou provar para o diabo que ele era filho. A consciência de quem ele era fez com que ele resistisse o diabo e o diabo foi embora. Você está aqui. Então a palavra diz que você é membro da família de Deus. Mas eu preciso voltar a alguns estágios, porque só é membro da família de Deus quem se torna filho. Talvez você já tenha ouvido a expressão, todos somos filhos de Deus, querido. Eu preciso te dizer, pela palavra de Deus, isso é mentira. Todos fomos criados por Deus. Todos nós somos feituras de Deus, nós fomos criados por Ele. Mas a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Você está aqui? Então, membros da família de Deus, somos todos? Não. Embora Ele deseja que seja. O que eu li para você está aqui. João 1,12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 1 João 3,1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai, querido, o apóstolo Paulo fala, a Bíblia se refere a Deus, para mim e para você como Pai. Só pode existir um filho porque existe um pai. Você só pode ser filho de Deus porque Deus é pai. E você precisa entender a paternidade de Deus. Você precisa aceitar a paternidade de Deus. Querido, nós temos em nosso meio pessoas, inclusive na família, pessoas que não tiveram a melhor referência de pai. Infelizmente. E o pastoreio me ensinou isso, estudar a palavra me ensinou isso. Tudo que o diabo quer é distorcer a imagem, a figura do homem dentro de casa.
do pai dentro de casa. Porque dessa forma uma série de coisas são desestabilizadas. Goste de você disso ou não? Tenha você trauma ou não? Tenha você orgulho por criar a sua família sozinha e glória a Deus porque Deus te ajudou. Mas a figura do homem, do pai dentro de casa faz diferença. Não precisamos dos homens, queridos, a Bíblia não diz isso. Isso não é a verdade para a palavra de Deus. A família foi ideia dele. Amém? Então Deus, sendo pai, quis para si filhos. Agora, para que eu seja filho, eu preciso aceitar a paternidade. E eu aceito a paternidade de Deus reconhecendo quem Ele é, entregando a minha vida a Ele. É instantâneo. O maior milagre que eu e você podemos provar é a salvação. A grande questão é que dia após dia, eu preciso estar consciente. Porque como foi mencionado pelo pastor Ângelo aqui, querido, eu e você podemos ser filhos de Deus e não andar à altura do que é ser filho de Deus. Por talvez não conhecer o caráter dele, pedir ao pai ou atribuir ao pai coisas que não faz parte do caráter dele. A Bíblia diz assim, qual é o pai que quando um filho lhe pede pedra, lhe pede pão, lhe dá pedra? Ou qual é o pai que quando o filho lhe pede peixe, lhe dá uma cobra? Então a palavra continua dizendo, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Talvez eu e você estamos nos achando o melhor pai. Eu não posso pensar que sou o melhor pai que a Luísa, o João e a Clara vai ter. Eu preciso conscientizá-los que Deus é o melhor pai que eu. Eu preciso fazê-los amar a Deus mais do que eles vão amar a mim. Porque só assim, eles quando estiverem distantes de mim, queridos, entenda, eles precisam se sentir amados por mim, sim. Eles precisam se sentir amados pela Camila, sim. A grande questão é que pode ser que um dia, por causa do nosso tratamento, por causa de como a gente foi, pela nossa variável, eles sejam questionados se a gente ama. Deus não muda. Deus não muda. E o que o texto está dizendo é isso. Ele diz, ainda que um pai e uma mãe se esqueçam dos seus filhos, todavia, não o abandonarei. É Deus dizendo, você pode passar por situações que não desejaria passar. Você pode ter crescido sem pai e sem mãe, mas descubra em mim um pai, que o melhor pai que você tivesse natural não superaria. Eu tenho gratidão por quem foi meus pais na minha vida. Mas, querido, toda a gratidão que eu tenho é porque eles me fizeram compreender com maior clareza e rapidez o caráter de Deus. E essa é a única diferença que talvez nós vamos ter. Talvez pela falta de referência você demore um pouquinho mais para entender quem pode ser Deus na sua vida. Você está aqui? Primeira João 3:1 diz, vejam como é grande o amor que Deus, o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Põe para mim, por favor, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados, vocês estão lendo comigo? A ponto de sermos chamados, o que de fato, por isso o mundo não os conhece, porque não os conheceu. Põe o 2, agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ele está falando de quem nós somos hoje, de quem nós seremos quando Ele se manifestar a nós. Amém. Agora, querido, membros da família de Deus, nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo fala nas cartas, ele usa a palavra irmãos por diversas vezes em suas cartas. Quem está sentado do seu lado é o seu irmão em Cristo. A igreja, queridos, a igreja não é isso daqui.
assim como a sua casa não são vocês. Se você mudar de casa, aquele lugar lá continua tendo vocês lá dentro? Não, porque a casa é onde se reúne a família. Esse lugar é onde se reúne a família de Deus. É onde os santos, os filhos de Deus se reúnem para adorar ao Pai. Para entender aquilo que o Pai fez por eles, enquanto filhos. Você está aqui. Agora, esse lugar, pastor, esse lugar é santo. Não é. Se a gente sair daqui amanhã, isso aqui virar uma padaria, vai ter pão. E o pão não vai ser ungido, porque teve igreja antes. Você consegue entender isso? Não, pastor, porque, nossa, não bate um prego na parede. Queridos, essa aqui não é a casa de Deus. Pastor, eu acabei de fazer uma história dizendo, vamos à casa de Deus. E agora? Querido, somos eu e você que carregamos a presença de Deus. E esse ajuntamento dos santos é que faz com que as coisas aconteçam em nosso meio. Agora a Bíblia fala, se você não ama teu irmão, deixa eu abrir aqui para você. 1 João 4,20 diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, peraí, vamos lá. Eu sou membro da família de Deus. Ok. Deus é meu pai e eu sou filho dele. Ok. Deus tem muitos filhos. Sim. Logo, se ele tem muitos filhos, as pessoas que estão ao meu lado, que entregaram suas vidas a Jesus, são meus irmãos. Sim, exatamente. Esse é o raciocínio. Pastor, é que eu não tenho tanto contato com esse irmão. Eis o motivo por que desse ajuntamento. Amém? Mas então a Bíblia vem e diz, então tá, você já entendeu, você tem um pai, você é filho, você é membro da família de Deus e você tem irmãos. Aí ele diz, se você diz que ama ao pai, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Você percebe como Deus coloca a relação que eu e você temos na terra num patamar bem alto? Ele diz, você não pode dizer que me ama se você odeia o teu irmão. Eu tenho 3 filhos. Tudo que eu não quero, nem eu, nem a Camila, é que os meus filhos briguem entre eles. Eles estão numa fase que gostam de brigar. E esses dias o João bravo, ele é um pouco mais explosivo, ele bravo disse, eu odeio a Luísa. Aí você diz, meu Deus, pastor, filho do pastor dizendo isso? Eu estou tomando um chazinho aqui. É para garganta. Eu odeio a Luísa. Falei, opa, deixa ele respirar um pouco mais. Falei, João, vem cá, cara. Sentei e conversei com ele. Mas eu, como pai, não posso olhar para aquilo e falar, ô Camila, se liga, o João disse que odeia a Luísa. Ah, esse menino é fogo, hein? Você concorda comigo? Teria cabimento eu, como pai, fazer um negócio desse? Qual é o pai que tem prazer em filhos que brigam, em filhos que se odeiam? Ele não odeia a Luísa. Ele estava bravo. 20 minutos depois, estavam os dois brincando. Eu ainda brinquei e falei, e se eu ódio por ela? Passou, pai. Você consegue entender como Deus diz que eu e você precisamos ter um coração semelhante ao de criança? Por quê? A palavra pastor, ela parece se contradizer, porque em diversas cartas, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser amadurecidos. A Bíblia diz que eu e você, até sermos maduros, não podemos usufruir da herança que nos foi deixada. E ele dá isso como um exemplo, ele diz, qual é? O menor, que quando assume uma herança, ele não pode, ele precisa de um curador, mas quando ele atinge a maioridade, ele pode assumir tudo aquilo que foi deixado. Está falando comigo e com você, a respeito de nós sermos maduros o suficiente para usufruir daquilo que foi nos deixado. Amém? Agora, como que a mesma palavra que diz que nós precisamos ser maduros, diz que precisamos ser como crianças? Olha onde foi que Jesus disse isso.
Lucas 9, 46 ao 48. Olha da onde que veio essa história. Também. Começou uma discussão entre os discípulos. Eles andavam com Jesus e discutiam. Que carnais. Que coisa horrível, pastor. Porque se fosse eu... Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus conhecendo-os... Olha, você está lendo lá? Jesus conhecendo o quê? Vocês perceberam quantos versículos eu estou lendo a respeito disso? Hoje pela manhã eu falei a respeito disso. De Jesus que repreendeu alguém. Nem lembro qual foi o versículo, mas ele repreendeu alguém conhecendo-lhe os pensamentos. E então eu perguntei para o pessoal da manhã, se Jesus caminhasse comigo e com você, lado a lado, ombro a ombro, e fosse repreender os nossos pensamentos, como aconteceu nas passagens? Como estaria a nossa relação com Jesus? Porque, queridos, aqui os discípulos não estavam discutindo a ponto de Jesus ouvir. A gente costuma dizer, não foi aquele profeta que depois que aconteceu diz, eu sabia. Jesus, conhecendo os pensamentos, eles estavam cogitando entre eles, com Jesus, Jesus falando da morte, do que ia acontecer, de quem ia sentar. E ele diz, quem aqui? Acho que sou eu. Jesus, conhecendo os pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele dentre vós for maior, aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Eles estão perguntando, discípulos, eles caminhavam com Jesus. Talvez você conheça alguém hoje que tem uma certa fama. E quando você anda com essa pessoa, você talvez, né? É meu amigo, eu conheço. Eu acredito que os discípulos naquela época tinham disso. Afinal de contas, as pessoas sabiam com quem andava com Jesus. Está comigo? E a Bíblia diz que eles estavam cogitando entre eles, qual era o maior? Aí Jesus vem dar no meio, porque ele pega uma criança e diz, dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês querem saber qual de vocês é maior? Vem cá. A criança. Eu e você precisamos nutrir em nós esse coração, querido. Uma outra passagem ele diz, quem não se fizer semelhante a uma criança, não pode ver, não pode acessar o reino. E é isso que a gente vê em casa. As crianças brigam entre elas. Dá 5 minutos elas estão brincando de novo. O problema é que a gente cresce. A gente quer amadurecer. E agora a gente é cheio da nossa razão. E a gente já não está mais disposto a perdoar o irmão. Porque afinal de contas, pastor, você não sabe o que foi feito a mim. Como membros da mesma família, queremos servir ao Pai, se em nosso meio existe contenda? Como nós estaremos bem para servir, sendo membros dessa mesma família, se eu estou brigando com meu irmão, se eu não conseguir perdoar? Não bate, a conta não bate. A gente está querendo vir adorar um Deus, como se nada tivesse acontecido. E a gente fica, Senhor, eu te amo. Se a gente pudesse ouvir, ele dizia, então se me ama, vai lá, pede perdão. Ô Senhor, como eu te amo. Então vai lá. Reconcilia. Resolve. Não, Senhor, você sabe que eu fui injustiçado. Mas eu te amo. Ele diz, ei, entenda o meu perdão por você. Vai lá, perdoa também. A impressão, a vontade que eu tenho como pastor muitas vezes é daquelas camisas. Sabe aquelas camisetas grandonas que o pai coloca no filho quando o filho está brigado? Bota os dois dentro da mesma camiseta e diz, vocês só saem daí quando vocês resolverem. Você está aqui?
Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como eu vou viver isso se eu não estou nem sabendo o que acontece, pastor? Querido, se Deus te inseriu a família dele, cabe a você agora conhecer quem são seus irmãos. Eu me lembro de uma família, quando eu estava em Guarulhos ainda, trabalhando lá, de um homem que me procurou e disse: pastor, não é pastor não, na época eu era o Lucas só. Embora já existisse dentro de mim o chamado, oh aleluia. E ele disse: Lucas, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Cara, eu recebi um telefonema, uma mulher tal, de tal idade, dizendo que é filha do meu pai. Eu disse: é? É. E a gente marcou um churrasco. Falei com todos os meus irmãos, a gente marcou um churrasco e a gente vai conhecer ela agora. Eu falei: cara, vai lá, depois eu quero saber. E ele me contou. Lucas, fizemos o churrasco, ela se apresentou, falou como foi a criação dela, quem era a mãe de verdade, né? Meu pai na época teve apertou a mão da mãe dela, e aí tem essa menina. Mas eu falei: e aí que a gente pediu desculpa pelo tempo que não conhecíamos ela. Presta atenção nessa conversa. Nós pedimos desculpa pelo tempo que não conhecíamos ela, e a gente trouxe ela para perto. Embora ela não tenha vivido o que nós vivemos, poxa, ela é filha do meu pai também. Então nós trouxemos para perto. E aí conhecemos o filho dela, que é meu sobrinho, né? Você está aqui? Você não pode estar nesse lugar e ser indiferente a quem está do teu lado. Deus te inseriu nessa família, para que nessa família você amasse e desse amor. Para que você curasse os seus traumas, os seus sangramentos. Querido, eu fico triste porque existem muitas pessoas que foram machucadas no ambiente igreja. Pessoas que foram talvez iludidas, pessoas que foram ensinadas erroneamente, pessoas que tiveram seus traumas, que se machucaram. Agora, não é porque uma igreja te machucou, um pastor agiu errado, que toda a igreja é assim. Agora, eu entendo que você talvez tenha algum bloqueio, mas, querido, se você não compreender a estação onde Deus te plantou, aquilo que precisa ser transformado, você não vai viver o que Deus tem para você. Porque, deixa eu ler para vocês. Efésios 4, verso número 1 diz assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos no céu, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza
Cada um realiza a sua. Preste atenção, querida, a Bíblia está falando que esse ajuntamento, esse lugar onde nós estamos, é onde os filhos de Deus são aperfeiçoados, onde eles se tornam mais parecidos com quem Deus é onde eles são moldados para ser quem Deus quer que eles sejam. E a Bíblia diz que aqui nós somos aperfeiçoados. Só que a mesma Bíblia que diz que nós somos membros de uma mesma família, diz que nós somos corpo dele nessa terra. E ele está falando que como corpo, no seu corpo você percebe isso, cada um tem uma função. Eu só tenho um irmão, por parte de pai e mãe, né? O João chegou em casa esses dias dizendo, pai, sabia que eu sou seu irmão? Eu disse, não, filho, você é meu filho. Ele disse, não, sou seu irmão em Cristo. Eu digo, está certo, eu tenho muitos irmãos em Cristo. É verdade, filho. Agora, querido, eu sou diferente do meu irmão. E eu não falo só do físico. Eu tinha esperança que não fosse eu ver risada, sabia? Acho que o dia que eu mudar, eu venho pregar de regata. Estou brincando. Muitos anos, muita risadinha, sabe? Vou ligar para o meu supervisor. Mas assim, eu e meu irmão temos jeitos diferentes. Agora, isso não faz com que o meu pai ou minha mãe ame diferente. Ou na verdade, nós vamos ter atribuições diferentes. Vamos fazer a mesma coisa de maneira diferente. Querido, não tem essa. Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. A grande questão é que existem filhos que são prestativos. Filhos que entendem que uma vez que fazem parte da família, podem e devem fazer alguma coisa. Sabe qual foi um grande erro que aconteceu na igreja, essa igreja moderna? Foi desassociar o serviço do evangelho. Não tem como desassociar ser membro da família de Deus sem estar servindo ao Senhor. Você já parou para pensar que para esse culto acontecer, as pessoas não chegaram no mesmo horário que você? Até porque tem uns aqui que se chega, né? O culto teria começado mais tarde. Mas amém, a gente trata disso, vai ter uma reunião agora. A gente trata disso lá. Mas as pessoas chegaram aqui, o pessoal da música chegou às 4 horas. Para ensaiar, para passar som, o pessoal da técnica para ver projeção, os diáconos chegaram para ver todos os lixos, para ver banheiro, para arrumar tudo, para arrumar mesa, para arrumar tudo. Você está aqui? O pessoal da comunicação chega mais cedo para orar, mas pastor, eles só transmitem o culto. Esse é o problema. Você precisa entender tudo que você está fazendo aqui, você está servindo ao Senhor, e a Bíblia diz, faça como para o Senhor. Agora, se somos todos membros de uma mesma família, por que está tão confortável para você, as pessoas te servindo, e você não fazendo nada? Pastor, agora que você falou, eu estou incomodado, nem no culto mais eu venho. Legal, você entendeu super, né? Não é essa a ideia. Eu dei esse exemplo esses dias, imagina, na sua casa talvez você tenha isso. Você faz o almoço, e aí talvez você criou alguns monstrinhos na sua casa. E como é isso? É você que põe o prato de todo mundo, serve na mesa, você que tira o prato de todo mundo, só você que lava a louça, só você que recolhe lixo, só você que faz tudo. E aí talvez você tenha esse entendimento errado de que é assim que funciona uma casa. E se você é essa pessoa, a minha esposa tem uma frase interessante, que acho que não é dela, mas foi ela que falou. Por trás de todo folgado existe um cansado. Não, desculpa, eu que de todo? Isso. Por trás de um folgado existe um sobrecarregado. O sobrecarregado está cansado. Eu já estava vendo o estado dele.
Agora, querido, entenda, eu não estou aqui apontando o dedo para você e dizendo, está vendo? Você vem para... Não, não é isso. Mas você precisa existir em você esse incômodo. Poxa vida, se eu estou inserido nesse lugar, é um lugar que eu tenho recebido a palavra, é um lugar que eu tenho crescido, é um lugar onde as coisas estão acontecendo, o que eu posso fazer para o Senhor aqui? A grande questão é que se nós não tivermos essa consciência, nós nos tornamos um cliente. E você não é um cliente, você é membro da família. O cliente chega no lugar, levanta a mãozinha, pede o cardápio, reclama do que tem. Você está aqui? Você não é cliente, você é membro da família. E se na tua casa você é alguém que não faz as coisas, cria vergonha e comece a fazer. Não, pastor, aqui eu trabalho. E você acha que o que ela está fazendo não é trabalho, não? Mas talvez seja uma outra conversa. Tem gente levantando a mão e dizendo, pastor, quando vai ser essa? Eu quero muito vir, quero trazer um pessoal que eu conheço. Pessoal lá de casa, A Luísa chega para mim às vezes e diz, pai, eu não gosto que o João faz isso. Eu digo, filho, então senta e tenta conversar com ele. Zerou o cronômetro, eu começo de novo. É justo. Eu me baseio por ele, não tem ele, vamos de novo. Eu não entendi porque o André está subindo. Somos membros de um só corpo, querido. Não pode existir em nós a falta de entendimento do que Deus tem para nós. Nós seremos aperfeiçoados nesse ajuntamento. Mas, pastor, vai existir contenda, vai. Tem gente que vai me trair, vai. Tem gente que vai me machucar, vai. Deus sabia disso. Mas esse mesmo lugar que te machuca, te cura. É nesse mesmo lugar que você foi ferido, que Deus deseja restaurar, para que você seja a cura de outros. Ninguém veio para cá, querido, por ser perfeito. Não veio. E essa igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas. Todo mundo que faz o que faz aqui serve voluntariamente. Os únicos expedientes que nós temos aqui de pessoas contratadas é durante a semana. Tudo que acontece durante os cultos são pessoas que, assim como você. Você imagina, talvez você é alguém que entendeu a importância de servir. E você diz, pastor, onde eu posso servir? Aí eu digo a você, você vai servir nas crianças. E você diz, mas eu nunca fiz isso. Pois bem, lá atrás é um monte de gente que nunca fez isso. Vamos aprender com quem não sabia fazer isso também? Vamos. E daqui a pouco você começa a se desenvolver, você começa a crescer. Eu tive meu tempo de mesa. Eu não sei, eu vou contar uma dica para vocês. Todas as pessoas da nossa igreja, e aí você já calcula se você vai querer mesmo trabalhar ou não. Todas as pessoas que servem em qualquer um dos ministérios dessa igreja, são obrigadas a ter um tempo de mesa. Isso envolve um café da manhã, um almoço, uma janta, um café da tarde. Pastor, você não acredita que existem pessoas que vão com as suas empresas abençoar o reino? Claro que acredito. Nem todo mundo vai ser pastor. Já pensou? Se todo mundo larga o serviço para ser pastor? Não, nem todo mundo vai ser. Eu creio que Deus conta mesmo com empresários para patrocinar o avanço do reino. Deus conta com advogados, Deus conta com a sua profissão para que você faça. O que tem que fazer? Agora, uma coisa não desvincula a outra. Eu quero encerrar com uma declaração. Só deixar para que vocês pensem a respeito. O livro de Tito, no capítulo 2, fala a respeito das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. É nesse ambiente de igreja. Talvez você tenha vindo de uma família onde você não teve a estrutura familiar desejada, mas porque você convive na igreja com outras famílias, você aprende o que é ser esposa, você aprende o que é ser mulher, você aprende o que é ser marido. É nesse ambiente onde as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a serem tementes a Deus. Esses dias uma irmã da igreja postou do que ela tem vivido ao longo desses 10 anos na igreja.
E ela colocou: eu cheguei na igreja destruída. E hoje eu sou alguém que não só estou recuperada, sarada no Senhor, como eu posso ser uma bênção para outras pessoas, servindo ao Senhor também. Não, pastor, aqui a impressão que eu tenho é que quem serve nessa igreja aqui tem que ter o rema. Não, algumas coisas sim. Centro de cura, por exemplo, que vai ter em agosto, sim. A monitoria do rema, sim. Mas música, projeção, transmissão, diaconato, não. Você precisa ter o discipulado, ser membro da igreja e frequentar os cultos. Até porque eu não quero que você seja alguém que só cumpra a escala. E tem uns que estão servindo já, que estão chegando atrasados, a gente vai conversar. Porque um dos requisitos para você servir era chegar no horário. Mas olha o que o texto diz. Josué 24, 15. Põe na versão NVI para mim, por favor. Josué 24, 15. Eu quero encerrar com isso. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Vamos ler a partir daqui? Querido, talvez você conheça essa parte. O versículo que diz: eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. E talvez você pense que isso é uma declaração de fé, que isso é uma oração, que isso é uma promessa de Deus à sua família. Não é. Esse versículo que nós lemos agora, foi uma declaração de Josué. Josué está diante do povo dizendo: vocês precisam se decidir. Vocês precisam decidir o que vocês vão fazer. Vocês vão continuar adorando a outros deuses? O que vocês vão fazer? Porque eu tomei a minha decisão. Josué está dizendo: eu tomei a minha decisão, e a minha decisão é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, querido, ele não disse: eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e a minha casa cantaremos louvores ao Senhor. Eu e a minha casa nos alegraremos no Senhor. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir é trabalho. Você, papai e mamãe, precisa estar envolvido na igreja local para que os seus filhos sirvam também. Eu vejo pais preocupados, ou talvez até intensos, no futuro de seus filhos, em pagar uma boa escola, em ensinar uma profissão, em pagar cursos, e ensinar todo o beabá da profissão. E eu fico olhando aquilo e digo: quando que vai ensinar a amar o Senhor? Quando que vai ensinar a servir ao Senhor? Quando que vai ensinar que esse ambiente é agradável, é favorável? Você sabia que estatisticamente as crianças que crescem dentro de uma igreja são mais desenvolvidas que outras? Você está aqui? Elas sabem falar melhor em público, elas sabem se relacionar melhor com outras pessoas, porque elas estão lá agora. Quantas crianças vinham aqui e não tinham coragem de subir porque eram toda tímida, e hoje ela está lá? Agora, se você é o pai que vai fechando na bolha, diz: não, meu filho não, meu filho não, meu filho não, ei, deixa lá. São tias cheias da unção, que está ministrando ao seu filho lá. Você está aqui. Agora você precisa tomar uma decisão, querido. Seus filhos precisam olhar para você. Eu já falei isso inúmeras vezes. Se hoje eu e a Camila somos intensos no que nós estamos fazendo, foi porque nós vimos nossos pais. Quantas e quantas vezes eu acompanhei os meus pais. Eles cuidavam de uma igreja lá no São Domingos, em Guarulhos. A gente ia, era longe, saía cedo, ia para a igreja, voltava para casa, tomava banho, almoçava e voltava para a igreja. Aí vocês talvez olham hoje e dizem: pastor, está em todos os cultos. Pastor, ei querido, eu cresci vendo isso. Ah, então
Não é interessante? Porque talvez o teu filho está crescendo com a imagem que deve trabalhar muito na empresa que a família tem. Então ele cresce com o entendimento que não vai medir esforços para acordar cedo para vender, para comprar de fornecedor. Você está ensinando algo para o teu filho. Você está influenciando o teu filho de alguma forma. A grande questão é que talvez tudo que você está influenciando o seu filho são coisas que dependem da força do seu braço. Quando você poderia estar incentivando o teu filho a ser desenvolvido nesse ambiente. Vocês precisam tomar uma decisão, queridos. Agora o texto diz, Provérbios diz, ensina a criança no caminho. A Bíblia não diz ensina o caminho. Ela diz ensina a criança no caminho. Não é você vivendo uma coisa, dizendo ao filho, filho, vai lá, filho, eu faço isso, vai lá. Não, é você dando a mão para o filho, e enquanto você caminha fazendo as coisas do Senhor, o seu filho vai vendo em você aquele amor. Precisa existir em você essa convicção, querido. Você sabe se essa pessoa que está do teu lado aí está precisando de alguma coisa? Eu soube esses dias que tem uma irmã da nossa igreja a ponto de perder a casa que comprou, porque tem prestação atrasada. E talvez a gente não está nem sabendo. Ou se sabe, fica indiferente a isso. Você está aqui? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro foi preso por pregar o evangelho. Mas ele não ficou lá. A igreja não disse, Pedro, vacilou, hein, foi pego. Vamos viver nossas vidas. Não. A Bíblia diz que eles estavam orando fervorosamente pela vida de Pedro. E então Pedro, um dia antes do julgamento dele, ele provavelmente seria morto. Um dia antes, ele estava entre 2 soldados. A Bíblia diz que a igreja orava. Então vem um anjo, acorda Pedro, ele sai de lá. Você conhece a história? Ele não estava acreditando muito não. E quando Pedro ainda bate na porta para entrar, a pessoa que olha quem está na porta fecha e vai contar para eles lá dentro. A grande questão, querido, é isso. Eu sou parte de uma família. Mas se algo acontece comigo, quem é que está orando por mim? Você não pode estar inserido num lugar como esse e ser sozinho, e estar se sentindo sozinho. Uma das características que Deus dá a nós é que nós somos ovelhas dele. Ele é o bom pastor. Uma das características de uma ovelha nova, quando ela chega ao aprisco, são as outras ovelhas se esfregarem nela, para que a partir de agora ela tenha o cheiro da ovelha, do aprisco. Então ela não tem cheiro de ovelha nova, ela tem cheiro do aprisco, ela tem o cheiro de todas. Eu creio que nós vamos crescer em amor, a ponto de não sermos egoístas ou indiferentes ao que Deus está fazendo nesse lugar. Você não é um cliente dessa igreja, você é um membro da família. Como membro da família, existe a sua função, existe aquilo que precisamos usufruir, que só você sabe fazer. Deus te capacitou com talentos, com dons, com o seu jeito, e essa igreja precisa do seu jeito, daquilo que Deus ungiu você para ser e fazer. Aleluia, aleluia. E esse é o desejo do meu coração, querido. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Não carregue, não leve com você nenhum sentimento que seja contrário ao que a palavra diz ser real a nós. Mas mantenha seu coração no lugar. Amém? Você pode fechar os seus olhos?
Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos Tua família. Obrigado pelo privilégio de chamarmos de Pai e saber, ter a convicção que somos Teus filhos. E onde quer que estejamos, o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Que possamos crescer, Pai, e não ter essa mentalidade de sermos apenas servidos, mas que possamos nos colocar nesse lugar onde podemos servir outros, onde possamos servir outros. Jesus, quando conversa com Pedro, pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E então quando Pedro responde a você, o Senhor responde: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Demonstramos o nosso amor por você, Pai, cuidando dos irmãos, cuidando dos seus outros filhos, amando aos seus outros filhos, que possamos nos importar com aquilo que é importante para o Senhor, e ver o Senhor de maneira poderosa, agindo em nosso favor. Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai, por essa unção, obrigado por esse ambiente, onde coisas são destravadas, onde coisas são alinhadas, onde corações são sarados, onde pessoas entendem o seu propósito, o seu chamado. Eu não sei quão machucado você foi ou está, mas você precisa entender, em Deus existe restauração para a tua vida. Em Deus existe restauração para tudo aquilo que você viveu. Em Deus existe equilíbrio. Ei, tudo aqui passa, tudo aqui fica. Que eu e você possamos empregar a força na coisa certa, não em coisas que a traça, a ferrugem, o ladrão podem roubar, levar, consumir, mas que possamos acumular no céu tesouros incontáveis, amando e cuidando daqueles que Deus tem colocado junto a nós. Você pode fazer uma oração? Faça uma oração ao Senhor, diga que você quer crescer em se importar com o que é importante para Ele. Diga ao Senhor que você não quer ser indiferente aos planos dEle para a sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado por filhos amadurecidos. Filhos que compreendem a sua vontade a eles. Obrigado, Pai. Que possamos nos importar uns com os outros, amar uns aos outros, nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, consolar aqueles que precisam de consolo. A tua palavra diz: aconselhem-se uns aos outros. Que possamos ser irmãos cheios de sabedoria para aconselhar aqueles que estão chegando. Eu tenho uma filha de 9, um filho de 6 e um de 2. Uma de 2. E existem coisas que a de 2 faz de maneira bem mais rápida que os outros 2 filhos, porque ela convive com filhos mais velhos. Se você entender o propósito da igreja, as pessoas que estão chegando agora, elas vão aprender coisas mais rápido que você, porque você se propôs a ensiná-la, você se propôs a amá-la, você se propôs a instruí-la, a aconselhá-la. Eu te dou graças, Pai. Fique com seus olhos fechados. Se você entrou neste lugar pela primeira vez e você ainda não entregou a sua vida a Jesus,
e você deseja fazer isso, levanta a sua mão direita. Eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, como foi dito, para ser membro da família de Deus, você precisa reconhecer a paternidade dele, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Se você ainda não fez essa oração, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Se você já fez essa oração, mas você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja devolver o controle e o domínio da sua vida a Ele, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Todos salvos, todos filhos. Aleluia, aleluia. Eu creio em cura se manifestando no seu corpo, à medida que você participa da ceia do Senhor.